Olá, eu sou o Márcio Calai e você está no Origem Talks, o podcast das relações institucionais e governamentais, um podcast que é oferecido pelo Anuário Origem, o primeiro anuário de relações institucionais e governamentais da América Latina. Como sempre, comigo aqui, Rodrigo Navarro, o meu co-host aqui que vai me ajudar a fazer as perguntas de hoje num papo sobre tecnologia e RIG. Rodrigo, seja muito bem-vindo, prazer estar com você aqui mais uma vez. Obrigado, Márcio. Pessoal, eu acho aqui que vamos começar bem esse episódio aqui, hein, Márcio? Eu ia te falar justamente isso, antes, é claro, da gente chamar o nosso convidado, que vai nos contar muito sobre esse papo de tecnologia, eu queria te pedir para fazer um anúncio muito importante que nos enche de orgulho, que você vai ter a honra de contar para a nossa audiência o que está acontecendo. Obrigado, Márcio. Realmente, estou aqui muito animado, muito feliz, em nome de todos da equipe do Origem, porque profissionais de RIG, meus queridos, minhas queridas, o Anuário Origem é finalista em uma das maiores premiações de Public Relations do mundo. A gente tem muito orgulho como Consult Master, minha empresa, a LEC, Legal Ethics e Compliance, e a Victory, que são as realizadoras do Anuário Origem Latam. Nós estamos se juntando a empresas como Amazon, Bayer, Cisco, Coca-Cola, Diageo, GE, Hilton, McDonald's, Nissan, Pepsi, T-Mobile e várias outras, como finalistas do Reagan PR Daily Awards. E essa premiação vai ser realizada num evento em Washington, dia 15 de dezembro. Só para constar, a Reagan ela atua há mais de 50 anos nesse mercado de public relations, né? Com mais de 200 mil leitores e membros, e é uma honra a gente estar com o projeto do Origem dentre os 5 finalistas da categoria de Print Publication. Vale ressaltar que nós somos os únicos brasileiros que estão lá nessa premiação. Então, só posso agradecer a todos os patrocinadores, todos os profissionais, líderes em RIG que participam do Origem desde o seu início, né, pela confiança e também do próprio time que coloca o Origem para funcionar. Então, eu estou muito animado aqui, acho que começamos esse Origem Talks de uma forma muito especial, Márcio. Estou muito animado aqui, sei que você está também colaborando aí com essa festa, sendo finalista já é motivo de muita comemoração para toda a comunidade de RIG do Brasil e da América Latina. É verdade, cara, um feito e tanto para um projeto que nasceu há pouco tempo ainda, dá para dizer que o Anuário Origem ainda não é antigo, mas já antigo bastante para causar um impacto e alcançar a América Latina e agora, quem sabe, o mundo lá em Washington, nessa premiação tão relevante. É até importante dizer a você que nos assiste ou nos escuta que nós estaremos lá presencialmente para cobrir este acontecimento e, dentro do possível, é claro, gravaremos conteúdos por lá, traremos informações para que vocês saibam mais sobre este grande encontro, essa grande festa que acontece no dia 15 de dezembro em Washington, D.C. Bom, vamos lá ao papo de hoje, então, falar de tecnologia e RIG, e para nos ajudar com isso, nós estamos recebendo aqui Vinícius Marçom, que é o CEO da Nomos. Vinícius, obrigado demais por ter aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui no Origem Talks. Imagina, eu que agradeço. É um prazer ter recebido esse convite aí de você, do Rodrigo. Prazerzão. Legal, Vinícius. Para a gente começar, eu queria te pedir uma gentileza, que para quem ainda não te conhece, se você puder contar um pouquinho quem é você, a sua jornada e o que você faz, o que faz a Nomos, se é que alguém ainda não conhece. Bom, legal. Bom, sou o Vinícius, sou o CEO da Nomos, estou atuando na Nomos já vai fazer um ano agora, né? Já vai fazer nosso primeiro ano de empresa. E eu sou um cara com background 100% técnico, né? Passei esse último ano me aventurando no mundo de relações governamentais e até então, né, toda a minha experiência foi na administração de empresas voltadas para a área de tecnologia, né? Então, desde o ano passado, né, eu era sócio da Singu, um marketplace de delivery de beleza e bem-estar. Estava lá desde o começo, era sócio da empresa, ajudei a construir, a levar para várias cidades, a fazer um M&A com a Natura. E no ano de 2022, quando a Natura
comprou oficialmente 100% da empresa, né? Casou que foi quando eu conheci o pessoal da Arco Advice, eles estavam querendo tirar esse projeto do chão, só faltava alguém com conhecimento administrativo e técnico mesmo para conseguir tocar uma startup. E foi quando a gente se conheceu, começou a um namorar o outro e a gente começou a realmente a tirar esse projeto do chão. Muito legal, é muito bacana quando essas coisas acontecem, né? A pessoa está preparada, está pronta, está no lugar certo, na hora certa, e encontra realmente parceiros importantes para iniciar essa nova jornada. E o que faz a Nomos? Conta um pouquinho mais para a gente sobre a operação da Nomos, para quem não conhece, poder passar a conhecer a partir de agora, é claro. Pô, legal. Então, como que aconteceu, né? Quando a Arco veio conversar comigo, eles falaram, pô, a gente quer construir um projeto de fazer um monitoramento legislativo. Eu falei, pô, o que é um monitoramento legislativo, né? Aí eles falaram, pô, a gente usa algumas plataformas hoje, a Arco tem 40 anos de mercado, né? Então elas já fazem monitoramento há muito tempo, e eles falaram, a gente tem uma necessidade de ir além. E a gente acredita que se a gente começar a construir a nossa própria plataforma, a gente vai conseguir ir mais longe. E a plataforma basicamente coleta dados, né, de tudo que acontece no âmbito do legislativo e executivo do país, em âmbito federal, estadual e municipal. E quando a gente começou o projeto, a gente já começou com essa ideia de, pô, não vamos nos limitar apenas a isso, né, limitar apenas a essas bases. Vamos começar a pegar o máximo de informação que pudesse ter qualquer tipo de risco regulatório para o nosso cliente, né. Então, além dessas bases que eu comentei agora, a gente começou a pegar informações de rede social, informações do Banco Central, informações da CVM, discursos que eram feitos em plenário, para exatamente a gente conseguir dar uma visão 360 para todo cliente da Nomos de qualquer tipo de risco que pudesse acontecer, né? E o que é um risco regulatório, né? Então, hoje uma empresa que é, por exemplo, do setor de Minas e Energia, ela pega, entra na nossa plataforma e cadastra um conjunto de palavras-chave que ela acredita ser essencial, está sendo monitorada, ou a gente já tem hoje painéis pré-definidos por setor que ele pode simplesmente ir lá e clonar, não precisa fazer setup nenhum, a gente já traz para ele todas essas informações prontas. E aí, a partir disso, o nosso sistema ele olha todas essas bases de dados e começa a informar para todos os clientes que estão cadastrados na plataforma, né, todos os usuários da empresa, qualquer tipo de novidade que pode ter ou um risco para ele, ou às vezes até uma oportunidade mesmo. Ele fala, tem um novo projeto de lei que vai fazer A, B, C, D, olha, o parlamentar X falou sobre a sua empresa, o parlamentar Y falou alguma coisa sobre o projeto que você está acompanhando, a CVM acabou de postar uma nova portaria que pode impactar a sua empresa, e tudo isso ele pode ter de uma forma muito mais fácil, né, com uma UX muito mais amigável, com várias formas de uso, né, vários produtos diferentes. Então, no começo, a gente pensou bastante em como que a gente pode pegar e cobrir a necessidade dos diferentes clientes que a gente tem no mercado, porque risco regulatório existe para todo mundo, desde o cara que é uma multinacional até para uma startup. Falo isso por experiência própria, na Singu, como a gente tinha manicure indo para casa de cliente, a gente sempre cai naquele desafio do e aí? E se de repente surgir uma lei, surgir algo que você precisa sintetizar todo mundo, que nem aconteceu recentemente agora, né? O Uber perdeu um processo desse tipo. Então a gente tinha que estar sempre monitorando. Só que para a gente, como startup, a gente não tinha caixa suficiente para contratar uma Arco Device, que é um produto extremamente premium, mais sofisticado. Então, como que a gente faz isso, né? Então, desde o nascimento da Nomos, a gente pensou em construir a nossa plataforma de forma que ela pudesse atender desde a multinacional até o microempresário, uma startup. E aí, o que a gente fez? A gente foi criando mini produtos, por isso que eu até comentei do painel sugerido, né? Então, o que a gente fez? A Nomos hoje, se você simplesmente quer consultar, você quer usar como se fosse um Google para você pesquisar por palavras, ver o que os stakeholders estão falando, você conseguir encontrar ali algum risco do seu negócio e simplesmente encontrar ele, a gente tem esse produto de entrada super barato, que não custa nada ali para quase nenhum empresário. Se você fala, pô, mas agora eu preciso monitorar, eu tenho esse dado que eu encontrei, eu quero monitorar.
Então aí a gente já entra com a plataforma de monitoramento. Se você fala, pô, mas eu não quero ter esse desafio de ter que ficar entrando, monitorando, eu quero simplesmente pegar esse setor e receber as novidades. A gente tem um produto só para isso também, com um viés muito mais barato. Então a gente basicamente pegou o que a gente tinha, que era a bazuca, né, e foi quebrando em microserviços ali dentro que os nossos clientes podem consumir. E, pô, acho que eu já falei até demais aqui do produto, né, do nosso pitch, mas basicamente é isso que a gente está fazendo hoje. Eu sou um fã de pitches, enfim, de estruturas bem montadas, como essa que você fez, a gente ficou ouvindo e realmente causa interesse, causa entusiasmo, e o que eu aprendi aqui da sua explicação é que vocês, na verdade, estão fazendo praticamente uma democratização do acesso ao monitoramento tão importante que é, e aí eu quero pedir a palavra do professor Rodrigo Navarro para me ajudar com isso, que conhece muito mais a operação, mas realmente esse monitoramento tem um papel fundamental. O que você pode dizer para a gente, Rodrigo? E aí, claro, puxar a próxima pergunta também, por gentileza. Boa. Realmente o que a gente chama, né, até escrevi artigo, coloquei no meu livro, o RIG 4.0, né? Você tem lá atrás o RIG baseado no relacionamento, no network, né? No quem conhece quem. E vocês têm esse lado por causa do Murilo Aragão, que é uma das lendas dessa área, conhece todo mundo, então você ali endereçou a questão do network. Você que está chegando agora, você vai poder, poxa, Murilo, você sabe de alguém em tal lugar e tal, com certeza, Murilo, grande amigo, vai abrir essas portas aí. Mas, antigamente, era assim que era o RIG, era abre portas, conhecimento, etc. Mais recentemente, a gente passou a considerar também as experiências. E aí, por experiência, não é só idade. Vamos colocar, você mesmo já criou a empresa, já vendeu a empresa, super cara novo, já está ali muito rodado naquele pouco tempo ali. Então, essas experiências que a gente vai acumulando também ajudam muito nessa área de RIG, experiências de situações similares que você pode pegar um aprendizado e aplicar ali numa outra situação. E, mais recentemente ainda, a gente teve, eu gosto de fazer essa linha de corte ali em 2015, que foi quando a gente lançou o MBA de Relações Governamentais da FGV, que foi o primeiro MBA, você passou a ter um curso de especialização, né, lato sensu, pós-graduação nessa área. E, a partir dali, vieram outros cursos, você tem curso de curta duração, tem mais artigos, tem livros, então a capacitação, o conhecimento específico em como fazer RIG também foi aprimorado nesses últimos tempos. E, permeando tudo isso, seria o quarto componente, é tecnologia. Hoje você não consegue fazer um bom trabalho de RIG sem ter um apoio da tecnologia. E aí a minha pergunta para você é que estágio nós estamos, qual é o estado da arte hoje e o que a gente pode evoluir, Vinícius, para ter de ferramentas de apoio? Monitoramento, como você falou, ok, a gente tem monitoramento que você recebe ali proativamente, olha, né, aconteceu tal coisa, tal, você já recebe até no celular ali, você recebe essas informações de mão beijada, vamos dizer assim. Agora, o que está por vir ainda? Como é que você vê, então, o estado da arte hoje, como é que você tem, quais são as ferramentas que você oferece e, principalmente, o que está por vir, o que poderia vir que vai ajudar ao profissional de RIG complementar o seu trabalho, porque e aí vai também uma pergunta embutida para você nessa linha, eu acredito que, por mais sofisticado que seja a ferramenta digital que você use, ou as ferramentas, elas não vão substituir, né, aquela cabeça do profissional de RIG que vai lançar mão dessas ferramentas e vai traçar a sua estratégia, com o apoio que seja, mas o que eu quero que você discorra aí é algo. Vem mais alguma coisa aí pela frente com o chat GPT, de inteligência artificial, outras ferramentas que vocês já estão pensando? Como é que está hoje o estado da arte nessa área e o que você vislumbra aí para o futuro de curto, médio prazo? Pô, legal, concordo completamente com você. Eu acho que isso é uma discussão que a gente teve desde o começo da Nomos, quando a gente falava sobre inteligência artificial. Assim, todos os sócios falavam, pô, será que dá para prever alguma coisa? Será que dá para deixar o sistema ser
tão autônomo ao ponto de substituir um profissional de relações governamentais, e assim, isso é algo que todo mundo assim conseguiu sentar e falar, não, não vai, a gente consegue cada vez mais facilitar a vida do profissional de relações governamentais, mas nunca vai substituir, até porque o próprio termo, né, relações governamentais vem de relação, não tem como a gente criar um relacionamento só com máquina. Então, hoje a gente está cada vez mais num ponto onde a gente consegue simplificar a informação ali para o profissional. Então, quando a gente fala de Bard, de ChatGPT, de todas essas tecnologias de inteligência artificial, eu acho que ela vem como um facilitador de algo que é uma dificuldade, não só para o profissional de relações governamentais, mas para o próprio parlamentar, para o advogado, que é a burocracia, que é você pegar e ler uma ementa, você ler uma portaria, você ler um projeto de lei, é muito difícil. Então, acho que quando a gente fala de inteligência artificial aplicada a RIG, a gente tem que falar em como que a gente diminui o tempo entre a descoberta de algo que pode oferecer algum risco ali para uma empresa, até você compreender se aquilo é realmente um risco ou não e como você endereçar ele, né? Então, a gente costuma até falar aqui na Nomos que quando a gente separa ali o nosso produto entre cada um dos pedaços dele, a gente fala primeiro sobre a parte de analisar. Primeiro você precisa analisar e ali a gente precisa tornar o processo de análise o mais simples possível. Uma vez que você analisou e você falou, legal, aqui é um momento que eu preciso monitorar, eu já descobri que isso é um risco, uma oportunidade que é importante para mim. O quão simples eu posso fazer esse monitoramento? Porque quando a gente está falando por exemplo, de um projeto de lei, de uma proposição, a gente tem várias situações que fazem com que aquele projeto ele tramite ali dentro. E hoje é uma dor para todo profissional de relações governamentais a quantidade de informação que você recebe e o quanto não é importante para você. Então, como que a gente pode simplificar o processo de monitoramento de forma com que você só seja alertado sobre aquilo que é realmente importante em cima daquele projeto. E aí, a partir disso, a gente consegue pensar, enxugar em como a gente deixa o monitoramento mais simples possível. E aí, quando a gente sai do formato, aí agora você analisou, está monitorando, agora chega o passo de você informar, de você chegar perto de um stakeholder, de alguém importante, e trazer a informação de qual o impacto que aquilo tem para o seu setor, e vir com esse viés informativo. E o último passo, que é o de incidir mesmo, de opa, agora eu preciso incidir sobre o processo e fazer o famoso lobby, né, e entrar ali no processo final que faz parte do processo das relações governamentais. Então, eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar em cada um desses pedaços de forma a encurtar todo esse processo, para que não seja algo tão longo e tão burocrático e tão difícil como costuma ser. Diga, vai lá. Se me permite aqui só Claro. uma observação, tocou num ponto importante que é a questão do tempo. Você, com a tecnologia, você consegue receber muito mais informação. Antigamente, o grande X da questão era você obter a informação. Essa era a competência, saber buscar a informação. Né? Isso mudou nos dias atuais para você, a competência agora é lidar com o excesso de informação que você facilmente obtém. Né? E o que é interessante é o seguinte, porque você está lidando com muito mais informação na mesma unidade de tempo. Todos nós temos 24 horas, mas né, o numerador dessa fração aí aumentou muito. O que você faz com aquelas mesmas 24 horas, cara, é avassalador. Então, só realmente tendo essas ferramentas para te ajudar e simplificar, como você colocou, Vinícius, que a gente consegue dar conta de tanto assunto que a gente tem que tratar simultaneamente. Eu costumo dizer que o profissional de RIC, se você já está há um ano nisso, é novo nessa área, né? Você traz a tecnologia para uma área nova, mas você vai ver que é uma mosquinha azul, você vai ser picado pela mosquinha azul, se você gosta, né, de novidade, de tédio, meu amigo, você não vai ter, tédio não vai ter problema, né? Pode ter algum problema no coração, algum susto, alguma coisa, isso aí é tranquilo. Agora, tédio não tem nessa área, não, cara. E a tecnologia ajuda nisso aí, né? Ajuda a tratar. Diga, Márcio. Sabe o que eu fiquei curioso? Eu estava ouvindo vocês aqui e realmente interessado, né? Eu ouvindo primeiro o Rodrigo dizer que o RIG à moda antiga era um RIG de relacionamento, o RIG moderno é um RIG que une esse relacionamento, a tecnologia, enfim, ao que o mundo tem para nos oferecer hoje de facilidades, né? E aí, o Vinícius tocou na dor do profissional, né, ali de quem está nessa função ali, que precisa realmente receber essas informações e o volume de informação ser muito grande. Me veio à cabeça a seguinte pergunta: além dessa dor, que mais que você identifica hoje
de desafio para esse profissional que ainda não aderiu às tecnologias? Imagino que vocês tenham mapeado aí quais são as dores, os problemas, o que ele pode enfrentar. Queria explorar um pouquinho mais. O que você pode dizer para a gente, Vinícius? A dor do profissional de RIG que não usa hoje tecnologia no dia a dia. Porque ele está preso à moda antiga, né? A gente olha e ainda encontra muito disso. Por exemplo, eu venho do mundo jurídico, né? Advogados que não conseguiram, assim, sofreram para conseguir usar um processo digital, né? O processo foi digitalizado, ele não consegue consultar os autos, ele teve uma dificuldade para entrar nesse mercado. Em RIG, eu posso estar enganado, mas a impressão que eu dei é que a gente tem um mercado, uma faixa etária um pouquinho mais alta, né? Não é, até porque, como não existe uma graduação que prepare essencialmente um profissional para RIG, ele vem de uma migração de carreira, ele passa por outra jornada primeiro, ele já tem uma idade mais avançada. Hoje, é claro, até com o que o Rodrigo disse, com as especializações surgindo, e quem sabe em breve até um bacharelado, um curso de graduação, isso vem a mudar. Mas a gente tem uma faixa etária um pouco maior e muitas vezes alheia, né, ao universo tecnológico de uma maneira mais importante. Então, assim, você mencionou que o volume de informações é muito grande, mas que mais? Vocês chegaram a pensar em algo mais que possa ser um impacto relevante na vida dessa pessoa, por realmente... O que ela perde mais, né, por não estar além, é claro, desse grande volume da gestão desse grande volume de informações? É isso que me ocorreu. Sim, com certeza. Cara, eu acho que a pessoa que não usa tecnologia hoje em relações governamentais, eu não sei nem se ela está sentindo uma dor, eu acho que ela deve estar morrendo, assim, porque é muito difícil de você ir trabalhar sem usar tecnologia hoje em dia. Porque o que acontece? Uma plataforma como a Nomos, ela pega todas as informações de todo lugar e reúne em um só. Então, se o cara ele já não tem um recurso como esse, ele precisa entrar em cada um. Ele precisa entrar na Câmara, ele precisa entrar no Senado, ele precisa entrar na Câmara Municipal, ele precisa entrar na Câmara Estadual. Então, é muita informação. E aí, ele tem que entrar em cada um desses. Se tiver uma opção de monitoramento lá, que são poucas que tem, ele vai ter que se cadastrar, vai ter que receber e-mail de cada uma da plataforma, cada uma vai funcionar de um jeito diferente. E aí, a partir disso, ele vai conseguir ter um pouco ali de noção do que está acontecendo. Então, diferente do que a gente está falando, ele tem muito dado, ele tem que trabalhar em cima, ele vai ter que se preocupar em juntar todos esses dados, talvez esteja faltando dado para ele tomar uma decisão, e aí vai sair muito caro. Porque para você fazer esse monitoramento, ele não vai conseguir fazer sozinho. Ele vai ter que trazer mais braço, mais gente. Então, quando eu falo que o cara tá morrendo, é porque ele vai falar, pô, para mim suprir a minha dor, eu vou ter que trazer mais gente para sentir a mesma dor que eu, e vai ficar ali todo mundo sofrendo junto, tentando resolver o problema. Ó, quer ver uma aplicação, Márcio, que eu sei que na Nomos você tem, e que é uma questão que qualquer profissional precisa, são os contatos. Quem é quem, o organograma, não tem lá o Organogov? Conta para a gente. Exato. Como é que Eu ia funciona até tocar nesse ponto agora, porque uma dor muito forte também é você fazer esse mapeamento de quem são os stakeholders-chave, quem eu preciso atingir, quem que é importante, quem está do meu lado, quem que não está. Então, por exemplo, aí entra o Organogov, né? Então, a Nomos, a gente tem, como eu falei, vários produtos, né? Um deles é o Organogov, que ele é um grafo ali, né? Ele é um organograma onde a gente tem todo o poder executivo, futuramente legislativo, para que você acompanhe quem é quem está debaixo dele, como ele se relaciona com quem, e isso é muito importante, né? Então, entrando até um pouco na área esqueci o nome, rede social. Não rede social que a gente conhece, tipo, plataformas em si, a teoria das redes sociais. Então, quando você pega um grafo ali de informação, você tem diferentes formas de você trabalhar em cima dele. Então, você olha qual é a relação que existe entre as pessoas e você consegue saber, se eu chego nessa pessoa, eu consigo atingir mais fácil todo mundo que está dentro dos nós do grafo. Então, eu consigo divulgar a informação de forma mais rápida. Se você quiser saber influência, sabe como eu consigo chegar em tal pessoa de forma mais rápida, você consegue fazer isso, tudo isso usando ali teoria de rede social linkada a grafo, né? Então tudo isso é tecnologia aplicada a RIG. Agora, imagina você trabalhar com tudo isso sem você usar a tecnologia, né? Você ir no mais raiz mesmo, é bem mais difícil. Além de você identificar, né? Então hoje, se você entra numa plataforma de monitoramento e você seleciona lá
300 projetos de lei que você fala, pô, isso aqui é importante para mim estar monitorando. O sistema automaticamente ele vai falar para você, ó, baseado no que você colocou como sendo importante para mim, eu consigo te recomendar outras coisas que podem ser do seu interesse e quais são os stakeholders-chave, baseado em quem era relator, quem era o autor do projeto, baseado em presenças em audiência pública, em reuniões, em comissões. Ele vai conseguir falar, ó, vou te dar um ranking aqui de quem são as pessoas que estão mais interagindo com esse tema. Vou jogar na rede social e vou ver também qual que é o posicionamento, o que cada um está falando. Então, tudo isso de uma forma muito automatizada. Então, a gente até fala, né, que a Nomos é uma plataforma não só de monitoramento, mas de insights. Então, legal, estou monitorando, mas e agora? Então, é meio que a brincadeira do Netflix. Você está ali assistindo um filme, fala, esse eu gostei, esse não, e do nada a Netflix está te dando tudo que você gosta na sua mão. O Nomos é a mesma coisa. Então, voltando de novo para a inteligência artificial, são os modelos ali de algoritmos de machine learning de tentar predizer para você o que você poderia gostar ou não baseado no que você está consumindo. Então, Claro. é cada vez a máquina te ajudando a tomar decisões mais precisas e facilitando o seu trabalho. Muito legal. Aí, ó, Diga, Rodrigo. eu vou dar um spoiler aqui. Posso dar um spoiler? Porque ArcAdvice e Nomos são patrocinadores pela primeira vez do Origem. Então, sejam muito bem-vindos à nossa família aí. Já são pé quente, porque entraram aí, a gente já está concorrendo a finalista de prêmio mundial, etc. Mas algo me diz que o pessoal que está nos ouvindo aqui vai ficar interessado em experimentar, em ver como é que funciona esse negócio. Você já pode estar usando alguma ferramenta, você nunca usou essa ferramenta, vai ter esse espaço que vocês vão proporcionar para quem estiver lá no Origem, vocês vão fazer alguma degustação aí para o pessoal, ou o pessoal que está nos ouvindo que ainda não está nesse nível de liderança, como a gente foca no Origem, né, de gerente para cima, você também tem um projeto aí de abrir espaço para estudantes nessa área. Fala um pouquinho para a gente disso aí, dando legal. um spoiler bacana aí, pode o pessoal ficar na expectativa aí. Boa. Como eu falei no começo, a gente pensou na Nomos como vários produtos, né? Exatamente para a gente conseguir resolver a vida tanto do executivo, que não vai sentar ali e começar a colocar um monte de palavra-chave e ficar no dia a dia. O executivo, talvez ele queira um relatório ali no final do dia, no final da semana, com tudo pronto, falando como que está caminhando as coisas. Então, com isso, a gente tem o Nomos Reports, que é um produto voltado só para que quem contrata o monitoramento já tem acesso, né? Então, o analista, ele consegue deixar tudo setado para ele usar a plataforma completa, e o executivo que está dentro da plataforma só vai recebendo os relatórios ali no final do dia, no final de semana, consegue fazer esse acompanhamento. A gente tem um Nomos Alerta, que é uma versão de entrada, que é só você selecionar o tema que você quer monitorar, e a gente começa a enviar via WhatsApp, um produto de entrada muito mais barato também. Então, para o cara que está começando em relações governamentais, que ele quer começar a pegar um tema e já começar a monitorar para algum cliente ou então para a própria empresa, a gente tem esse produto também. A gente tem o Nomos Visualização, que é mais voltado para pesquisa, e esse é o Nomos Visualização, que né, o Navarro até comentou que ele é coordenador do curso da FGV. Eu, por acaso, sou aluno desse curso também, né, eu estava fazendo um MBA personalizado na FGV, que eu consigo montar as minhas matérias. Quando eu entrei para o projeto junto com a Arco, eu falei, cara, preciso aprender sobre relações governamentais. E aí casou que eu peguei todas as matérias, assim, eu basicamente estou fazendo o MBA do Navarro. Boa. Capacitação é chave nessa área, rapaz. Capacitação, eu não canso de falar isso. O pessoal tem que se capacitar, fazendo um link com o que o Márcio tinha dito antes, o pessoal que não está muito ligado, né, nessa área de tecnologia, que atua em RIG, pessoal, fiquem ligados, façam um trial aí, um teste, entre para começar a usar, porque senão vai ficar para trás. Né? Sim, com certeza. E aí acho que uma das coisas que a gente quer, até para facilitar e, como você mesmo falou, democratizar, é trazer esse Nomos Visualização de forma gratuita para as universidades. Então, casou que, como o Navarro já estava ali como coordenador do curso, eu falei, vamos já tentar trazer isso primeiro para a FGV, como sendo o primeiro teste, para que os alunos possam usar isso no dia a dia, para que o professor, quando for falar de algum tema, de algum stakeholder, de alguma informação, ele conseguir entrar na Nomos ali sem custo nenhum e ter acesso a tudo isso muito mais fácil. E já ter essa entradinha para no futuro, quando ele começar a trabalhar, tiver mais maduro, poder trazer para a empresa dele, o mais premium, mais caro, mas ter isso já no dia a dia, já inserido na vida dele. Show. Vamos fazer esse piloto.
Eu acho muito interessante realmente ouvir sobre essas novas tecnologias e, claro, né, eu não realmente não tenho ainda o conhecimento, não testei a plataforma, não vi, mas pelo pouco que eu ouvi você contando, sabe o que me lembra um pouco? E aí, claro, puxando para a minha experiência, algumas plataformas de mineração de dados mesmo, quando você tem a oportunidade, por exemplo, de buscar os sócios de uma determinada empresa, e aí você consegue expandir aquela relação. Ah, ele também é sócio de uma outra empresa aqui, ó, peraí, ele tem uma outra empresa lá, e você consegue ir vendo as relações como se fosse visual, né? Um gráfico de relação, e Mas o é que você visual disse mesmo. é isso mesmo, só que uma É, relação, só que aí eu achei muito interessante isso, só que numa relação de uma rede social, né? Uma conexão. Esse aqui tem uma conexão com aquele, sofre uma influência aqui. Se você precisa de uma determinada situação por lá, talvez esse seja o contexto onde você vai ter um fórum mais adequado para buscar aí a solução que você precisa. E eu achei isso interessantíssimo, cara. Realmente alguma coisa que me trouxe muita curiosidade. Mas eu queria passar para o Rodrigo também, ter a oportunidade de fazer mais perguntas aí, Rodrigo. O que você tem preparado para o Vinícius? Que mais que a gente poderia conversar? Eu sempre gosto de ter, assim, vamos adotar essa prática aqui que alguns cursos que eu fiz tem, assim, uma sessão que é assim, ask me anything, né? Me pergunte qualquer coisa. Então, eu vou inverter, eu vou colocar o seguinte, Vinícius, qual é aquela pergunta que a gente pode não ter feito aqui, que você gostaria que a gente fizesse para você? Olha, me pergunta aqui qualquer coisa, aqui é aberto, mas que pergunta que a gente não fez para você que você gostaria de responder? Pô, vocês não perguntaram tal coisa, não tive chance de falar daquilo. É a sua chance para falar assim, pô, vou falar de tal tema, fica aberto para você. rapaz, pior que tem um tema que eu adoro falar, que é o que a gente está mais abordando aqui, que é a inteligência artificial. Eu acho que Boa. esse é o tema do futuro e está sendo bem legal conversar sobre isso. Se vocês tiverem de perguntas sobre isso, cara, tenha vontade, que eu estou super Então, aberto. olha só, vou fazer uma ligação aqui com até uma disciplina do nosso curso que tem lá, Inovação e Gestão do Conhecimento. Teve um dos professores que a gente tem lá, elaborou alguns prompts, né? E foi lá no chat GPT, colocou esses prompts e teve resultados bastante satisfatórios. Como a gente falou aqui no início, não dá para você simplesmente pegar aquilo ali e colocar ali como verdade absoluta. Você tem que limpar, você tem que, né, tirar ali uma outra incorreção, etc. Mas, cara, 80%, 90% já feito. Eu estou dizendo projeto de lei, estou dizendo discursos, estou dizendo e-mails para stakeholders, tudo isso você já consegue, com um razoável grau de sucesso, fazer com ferramentas usando inteligência artificial. Isso está previsto também para acontecer dentro do Nomos, dentro das suas caixinhas ali, em algum momento? Como é Uhum. que você está vendo isso, Vinícius? Pô, legal. Desde o começo da Nomos, a gente já começou a trabalhar com uma inteligência artificial nossa, sim. A inteligência artificial, ela trabalha em cima dos dados que a gente tem dentro do sistema, né? Então, quanto mais dados a gente foi coletando, mais a gente está conseguindo treinar ela. Hoje em dia é mais simples, né? Porque quando você pega o contexto de IA, você já pega ela mais inteligente. Então, antigamente, né, como se fosse pegar uma criança para ensinar relações governamentais. Hoje você já pega um adulto que sabe ler, sabe escrever, sabe enxergar, sabe reconhecer a imagem, então já é mais maduro. Então hoje está mais fácil. Então a gente está treinando ela cada vez mais para ela ter esse conhecimento de relações governamentais, entender mais sobre a Constituição, entender mais sobre os projetos de lei que já estão ativos, porque tudo isso faz diferença na hora que ele for te dar alguma informação. Porque quando você pega lá a ementa, ele vai estar falando, altero o artigo X, Y da Constituição, e aí você fala, pô, é um monte de referência. Se ele não conhecer, vai continuar sendo complexo. Então, cada vez mais a gente tem ensinado ele para que futuramente ele seja algo conectado a tudo que você faz na Nomos. Então, quando você for ler um projeto de lei, você já poder ter a inteligência artificial da Nomos para você poder fazer perguntas para ela. Então, tipo, sobre o que se trata, me faz um resumo, pô, quais são os principais stakeholders que podem estar envolvidos nesse projeto, sabe? E você conseguir fazer essas perguntas, tudo isso conectado, tanto na Nomos quanto no nosso Nomos Alerta, que é do WhatsApp, porque para o profissional, a gente tem que fazer o mais simples possível. Então, ele está ali na rua, mandou um alerta para ele, falando, tem um novo projeto de lei aqui, que pode ser do seu interesse baseado no seu tema.
Aí você fala, pô, legal. Aí você vai lá e fala, explica ele para mim aí em 2 parágrafos. Aí ele explica em 2 parágrafos. Fala, pô, legal, consegue me mandar por e-mail, sabe? E já tá tudo sincronizado para ele fazer. Então eu vejo que esse é o futuro da Nomus, é isso que a gente tem construído. E a gente espera, né, até ano que vem ele tá maduro o suficiente para a gente poder ir ao mercado e lançar ele como um produto a mais que você pode não só contratar, mas adicionar em cada um dos serviços. Então, tem um Nomus Alerta mais IA, tem um Nomus Monitoramento mais IA, Nomus Organoglove mais IA. Ele é como se fosse um assistente ali para tudo que você tem dentro da Nomus, você poder utilizar ele. É Muito legal. muito legal mesmo. Eu estava esses dias fazendo uma entrevista sobre a regulação da inteligência artificial num outro podcast, e, e o que a gente avaliava era justamente que nós saímos já praticamente de uma sociedade que se chamava Sociedade de Informação para uma sociedade que hoje é tratada como uma super smart society por conta da inteligência artificial que está dominando o universo, né? Assim, em tantas frentes, de uma maneira muito rápida, né? Na parte das imagens, que a gente consegue criar com uma agilidade incrível. O ChatGPT, que é talvez o mais popular, né? A aplicação mais popular, se tornando recorrente na vida das pessoas, não apenas da forma positiva, mas é claro, ainda nesse momento, com aquilo que eu aprendi que se chama em alguns momentos como alucinações, né? Quando a inteligência artificial resolve ali dar uma informação absolutamente equivocada. Por exemplo, até, né, nesse podcast a gente conversava e eu aprendi que o ChatGPT foi perguntado sobre um país na América do Sul, ou na América Latina, começando com a letra V, e ele desconhecia. Ele simplesmente não sabia dizer que existia a Venezuela. E aí se perguntou, pô, mas e a Venezuela? Ah, é verdade, me desculpe, me enganei. Então, assim, existem ainda algumas coisas que a gente não consegue compreender muito bem, alguns vieses, né, por trás dessa inteligência, que, afinal de contas, como bem disse o Vinícius, aprende com aquilo que a gente dá para ela. Se os insumos não forem os melhores, os resultados ainda não serão também, não é isso, Vinícius? Cabe Exato, um papel exatamente. difícil, né, educar essa inteligência artificial. E complementando a pergunta do Márcio, a colocação do Márcio para você comentar, é esse aspecto das fake news também. Como é que você não só vai. Verdade, bom Mas ponto. Sim. como é que você vai tratar isso, está tratando isso dentro aí da Nomos, nesse universo crescente de forma exponencial? Bom, bem legal. Eu acho que, por exemplo, hoje, quando a gente fala de Nomos, a gente tem a rede social ali sendo coletada, as informações que os parlamentares postam, mas a gente usa isso como uma forma de mostrar ali para o usuário hoje o que ele está falando. A gente não fala se é verdadeiro ou não. Aliás, até o viés da plataforma nunca é expor nenhum tipo de posicionamento nem nada do tipo, a gente só mostra o dado como ele é. Quando a gente fala de treinar uma inteligência artificial, jamais usar esse tipo de dado. A gente nunca pode usar a informação que alguém está postando numa rede social como sendo extremamente verídica, né? Eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial voltada para o tratamento de fake news, eu acho que isso deveria ser um projeto até mais amplo, não só a nível Nomos, mas a nível federal mesmo, de importância, porque a informação está lá, ela existe. Uma vez que a inteligência artificial ela tem acesso, ela conseguiria categorizar facilmente se aquela informação ela é fake ou não, sabe? A gente tem essa preocupação aqui dentro, por isso que tudo que a gente usa é baseado em projeto, na Constituição, é baseado nos dados que são reais ali e oficiais. Muito bom. Navarro, algo mais para a gente caminhar para o nosso encerramento? Eu queria pedir ao Vinícius até que deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Se você pudesse escolher uma mensagem aí, já dentro desse papo todo que a gente teve, o que você deixaria aí de uma mensagem para a gente caminhar aí nos próximos minutos para o nosso encerramento? O que você diria para essa turma de RIG? Pô, eu acho que é impossível eu não tentar vender o meu peixe para essa turma de rig, né? Bora, Então, vamos nessa. O que eu mais quero é que você faça isso. eu quero convidar todo mundo para testar a Nomos. A Nomos não tem fricção nenhuma, você não precisa pensar, pô, mas eu tenho que fazer um cadastro, vai vir um cara me vender o produto para depois. Não, é livre, entra lá, nomosapp.com.br, cria seu cadastro. A gente só pede que seja um e-mail corporativo, com um final corporativo, cria seu cadastro, testa. Como eu falei, a gente tem vários produtos, algum deles vai te atender em algum nível, então fica à vontade para testar. Se você é do tipo que, não, mas eu quero ter alguém do meu lado que me ensine a mexer no produto, a gente tem um time de Customer Success preparado para isso, entra com a gente no chat, fala com a gente que a gente está super aberto, a gente está num momento ali de entrada no mercado, então é um momento muito gostoso que a gente está muito preocupado em atender 100% o mercado e não necessariamente em vender. Então,
Então, a gente tem muita gente hoje que está testando o produto com a gente faz meses e que a gente mantém do lado, porque a pessoa traz tanto insight bacana, a gente senta junto, faz reunião e a pessoa vê a plataforma sendo construída em conjunto. Então, é bem bacana, independente se você tem pretensão de contratar ou se você só está curioso, se você só quer conhecer, vai lá e conhece um pouco sobre a gente, que vai ser bem bacana. Repete aí o site. É nomosapp.com.br. Nomosapp. E tem versão mobile também? Não, a gente acabou optando exatamente pelo WhatsApp, né? A gente falou, pô, em vez da pessoa ter que ter um app, tem que usar a plataforma, se ela conseguir fazer tudo via WhatsApp, é um aplicativo a menos, é uma notificação a menos, é uma forma mais fácil de o usuário controlar tudo. Beleza. É muito curioso isso, né? Tudo que dá um trabalho adicional para o usuário, algo a mais para baixar num telefone que... Eu ia falar o nome do telefone, mas não vou falar. Mas que um telefone qualquer que você tem que ter um problema de memória, por exemplo, que você tem aí dificuldade em relação à sua memória, é sempre um desafio adicional fazer alguém baixar. O WhatsApp está na vida de todos aí, faz parte do dia a dia. Diga, Navarro, você ia dizer algo, eu te cortei. Não, era essa questão, quer dizer, caminhando aí para as nossas considerações finais, é um universo. Boa. Você vê que essa colaboração, que eu chamo da cocriação de valor, não adianta o Vinícius falar, isso aqui é fantástico para o profissional de RIG, se o profissional de RIG não achar fantástico. Ou seja, esse teste que vocês estão fazendo, esse caminhar junto, ele é muito importante, porque o pessoal fala, pô, mas você não tem tal coisa. Aí vem aquele, pô, realmente não tem, mas peraí, que a gente desenvolve e entrega ali. Aí você gera um valor que ele considera que é valor, que aquele teu interlocutor, que aquele teu cliente considera que é valor. E isso é chave, né? Em RIG, porque assim, o pessoal fica muito preocupado aí do I e do G do RIG, né? Se é institucional, se é governamental, fica nessa discussão toda. Quando o mais importante, pessoal, é o R, é o relacionamento. Então, essa discussão aí, num caso como esse, de uma ferramenta e tal, veja como é importante o relacionamento que você tem da empresa com os seus clientes, dos seus clientes com os seus stakeholders, para saber, né, o nível 1, nível 2, nível 3, é visual o negócio. Eu recomendo ao pessoal testar realmente e se capacitar nessa área, Big Data, inteligência artificial. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Isso vai acontecer, isso vai ser parte do seu dia a dia, e muitos daqueles que têm ainda alguma resistência, né, vão ter que migrar para esse mundo como uma ferramenta complementar, não vai substituir o seu insight, né, o seu linking the dots, que é uma das competências que esse profissional tem, né, mas vai ser muito útil para você, para, como disse bem o Vinícius aqui, simplificar e poder fazer ali tanta coisa naquele mesmo limite de tempo que você tem das suas 24 horas. Então, eu encerro aqui as minhas colocações aqui, felicitando aí o Vinícius pela quase um ano, né, que vai fazer agora em outubro, um ano a Nomos, né, esse crescimento exponencial que está tendo, e conte com a gente aqui, conte com a Origem também, como parceiro, para levar essa experiência aos participantes do Anuário Origem, como a gente vai ter lá dia 23 de novembro, a quinta edição do Origem, né, sendo uma edição aí de comemoração de 5 anos de Anuário. Show, muito obrigado, gente. Eu que agradeço. Valeu, Vinícius. Obrigado. Quem quiser te encontrar, falar contigo, você é um usuário assim de LinkedIn? É um canal bom de comunicação? Sou sim. Minha rede é bem fácil, é sempre Vinícius Marçom, então procura lá no LinkedIn, Instagram, Twitter, é sempre o mesmo, Vinícius Marçom. Boa. Estou super aberto. Boa. Beleza, valeu então, Vinícius, obrigado. Acho muito legal todo esse papo assim, realmente é muito interessante para mim. Me declaro um curioso profissional, sou um cara assim que o que aparece me interessa, eu meto a cara mesmo. Parte de inteligência artificial, tenho testado todas que aparecem por aqui. Eu sou o early adopter que festeja realmente as novidades. É algo que eu faço e recomendo muito que todos façam também. Porque, como disse o Navarro, isso te coloca numa posição diferente. Você tem a oportunidade de sair na frente, de estabelecer esse relacionamento na frente, e quando as pessoas pararem para entender o que está acontecendo, você já está surfando a próxima onda, e isso realmente te mantém sempre à frente. Navarro, obrigado também, cara. Um prazer falar com você sempre. Obrigado, Márcio. Obrigado, Vinícius. Papo ótimo. Mãos à obra, pessoal. Vamos lá, vamos trazer tecnologia para essa área. É mais um capítulo que se agrega aí nesse que a gente chama do RIG 4.0. Vinícius, seja bem-vindo à Origem.
a Nomos e a Arco. Vamos juntos, sigamos. Abraço, pessoal. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Eu quero pedir a você, é claro, que se você gostou desse vídeo, se você gostou deste episódio do Origem Talks, deixe seu like aqui no YouTube, ou se você estiver nos ouvindo pelas mídias de áudio, qualifique o podcast Origem Talks, porque dessa forma você nos ajuda a levar esta mensagem ainda mais longe. Se você quiser saber mais sobre o Anuário Origem, ainda dá tempo, é claro, você pode acessar o nosso site em anuarioorigem.com.br. Valeu, um grande abraço e até a semana que vem com o nosso próximo episódio.